Doutor Hugo Torres, seja bem-vindo. Muito obrigado, né, por aceitar o meu convite para a gente estar debatendo esse assunto aqui muito importante. Seja bem-vindo, muito obrigado. Aproveito também agradecer aqui a sua sócia, Ana né? Ivide. Isso, lá, né, Isso. do seu escritório de advocacia. Muito obrigado por ter vindo também. Então seja bem-vindo. Bom dia, amigo. Bom dia, é um prazer estar aqui falando com vocês hoje. Numa época festiva, uma época de São João, todo mundo só querendo curtir, querendo dançar, querendo sair despreocupado, mas acaba que hoje a gente tem um problema a mais para lidar. A informação hoje que a gente vai falar não é muito boa. É crime cibernético que a gente vê cada vez mais aumentando. Falou desse golpe do Detran, eu estava lembrando assim, as pessoas não têm ideia às vezes de como esses golpes são aplicados. Então, o golpista, ele manda um link para um site que não é o do Detran. O site oficial do Detran vai terminar em .gov.br. Site do governo tem que terminar em .gov.br. Manda um site que muitas vezes é do exterior. Você vê aqueles sites todo estranho, cheio de letrinha estranha. A pessoa clica, mas não é o site site oficial. E aí vai estar caindo no golpe, vai estar mandando seus dados para alguém que não é o governo e que não deveria ter informação sobre a gente. Uma coisa que a gente trabalha, você falou a questão das prisões. Eu trabalho mais na área civil, então a gente busca indenização. A gente busca saber, poxa, como é que a pessoa vai fazer para reaver o dinheiro? Isso, exatamente. Para cancelar o empréstimo, se é que é possível. Nem sempre é possível, acho que depois a gente vai falar mais a respeito sobre essa possibilidade de ter indenização sobre os valores. E ter cancelado, por exemplo, uma operação que foi feita. Mas a minha sócia aqui, ela trabalha bastante na área criminal, que é mais a prisão mesmo, ficar no pé, buscando saber se as diligências estão andando, como é que está indo. E assim, é um pouco complicado falar isso, porque a polícia, ela tenta, ela se esforça, ela dá o seu melhor. Busca, mas muitas vezes esses golpistas não estão nem aqui. Eles estão do outro lado do Brasil e às vezes do outro lado do mundo. Porque é fácil você aplicar um golpe pela internet, é só você ter acesso a um computador, você está lá na Rússia, você está lá em algum país do leste europeu, você está na Ásia, você está em qualquer canto e está aplicando um golpe. E é muito difícil para a nossa polícia conseguir. Infelizmente, a justiça tem que trabalhar seguindo regras, seguindo a Constituição, seguindo tudo direitinho. É aquela coisa, né? Quem faz a coisa certa, o cidadão honesto, muitas vezes tem a sua vida mais difícil. Mas aquele que não tem que obedecer nenhuma regra, que só quer mesmo tirar vantagem, esse aí faz de todo jeito e faz tudo muito mais rápido, faz tudo muito de uma forma que a gente não consegue muitas vezes ir atrás e encontrá-los. Mas a gente tenta, em algumas situações são encontrados, às vezes são feitas grandes operações que pegam vários de uma vez, às vezes você pega um agente, dentro de um presídio, alguma coisa do tipo, e você consegue já encontrar um responsável por vários golpes, porque uma pessoa aplica vários, né? Exatamente. Ao mesmo tempo. Exatamente. E o pior de tudo ainda, doutor Hugo Torres, é o seguinte, é que muitas vezes esses camaradas que estão aplicando esses golpes, estão até atrás das grades, né? Estão em presídios, né? Estão presos, que é outra deficiência que nós temos, né? O acesso de bandidos a celulares e que faz aquele golpe, lembra daquele golpe do crédito, né? Olha, você precisa para receber Nestlé, você acaba de ganhar, né? A mensagenzinha, R$30 mil, né? E entra em contato para receber seu prêmio. Aí para receber você tem que fazer uma recarga, que eram os bandidos para poder, né, ter mais crédito. Enfim, então depois partiu pro dinheiro, né? Então, esse do golpe do Pix, muita gente caindo. Essa dica é muito boa. Sites governamentais tem que ter o gov.br, prefeituras, sites de prefeitura tem que ter o gov.br, né, para mostrar que são sites governamentais. E que as pessoas muitas vezes passa despercebido, né? O Detran mesmo botou na sua página lá, não recebemos Pix, né, para pagamento de IPVA, não aceita Pix, e por isso que ele já tem uma compensação online, você paga o boleto, com 30 minutos já está lá compensado, né? Parceria com alguns bancos, isso já acontece para evitar, né? Porque o boleto pago é um documento também, né? Então ali você tem aquela margem ainda de dar tempo de você solicitar para cancelar, né, o pagamento, enfim, ainda tem essa possibilidade. Mas é muita gente. Eu vi aqui na cidade vários casos do empréstimo, né, de fazer o empréstimo, do camarada que faça um Pix para liberar empréstimo. Enfim, tem várias modalidades. E parece que a conversa é interessante, né, que as pessoas caem, né, doutor? A conversa é interessante porque o golpista, ele faz um negócio que a gente chama de engenharia social. Ou seja, às vezes ele nem domina tanto a parte tecnológica,
mas ele sabe lidar com gente. Então ele sabe Ele como tem a lábia, né? Isso, é aquela coisa. Isso é inclusive a característica principal do estelionatário. Ele é o sujeito que ele é bom com gente. Ele conhece as nossas fraquezas, ele vai chegando devagarinho. Faz as perguntas certas, né? Pro momento. E a gente tem também outra questão, que é o problema do vazamento de dados. Quando o golpista chega, ele não chega de qualquer forma. Ele já tem uma noção mais ou menos de quem você é. Qual é a tua renda? Quanto é que tu ganha? Por exemplo, se você é funcionário público, no portal da transparência dá para descobrir quanto você ganha. Então eles já vão fazendo essa sondagem, vão buscando vítimas que sejam mais lucrativas. E aí vem a questão da idade, vem a questão de onde mora. E aí vão descobrindo aquelas pessoas que estão mais suscetíveis a golpes e direcionam para eles. Em vez de ficar direcionando golpe para muita gente, às vezes alguém mais esperto, que já tem experiência, mas aproveitam para fazer esse targeting, esse processo de direcionamento que acaba sendo muito lucrativo. É dessa forma que eles conseguem atingir muitas pessoas em menos tempo. Por isso esse volume tão grande de golpes. E aí, claro, o que resta para a gente? Se proteger. Porque se for depender apenas das autoridades, infelizmente as autoridades não têm a mesma velocidade. Exatamente. E o trabalho investigativo, né, é o que deve ser o de inteligência, né? Você pode ver que a polícia, quando tem um trabalho forte de inteligência, chega nesses criminosos, aí sim usa a força para poder usar a prisão. Mas a inteligência, né? Colocar a cabeça para pensar, tentar mapear esses IPs, né? Vai ter um IP, né, de acesso, vai ter algum aparelho que tem um e-mail, né, para você poder conseguir localizar esses bandidos. Então, só um trabalho de inteligência que vai conseguir fazer. O doutor já ia adiantando também sobre a questão, por exemplo, nós tivemos uma senhora aqui em Serra Talhada que foi vítima e acabou perdendo R$ 12.000. Fizeram um empréstimo no nome dela, né? E o golpista entrou em contato dizendo que aquele empréstimo tinham feito um empréstimo sem o conhecimento dela, e estava devendo, e para então resolver aquela situação teria que devolver o dinheiro, né? E então passou um número de uma conta e ela acabou efetuando, né? O pagamento aí, a transferência de R$ 12.000. Nesse caso, ela não fez um empréstimo, foi ludibriada, né? Consegue reaver um dinheiro desse, uma quantia dessa, que muitas vezes é um dinheiro suado, né? Que a pessoa tem, ou então não tem nem condições de pagar aquele empréstimo daquele valor. Tem condições de ser ressarcido? Em várias situações, sim. Aqui é bom a gente diferenciar as duas esferas de responsabilização do direito. Quando uma pessoa faz alguma coisa errada, a gente costuma ter duas consequências. Uma é aquela que eu estava falando anteriormente, que é a criminal. Muitas vezes acaba na prisão do golpista, na prisão do agente. Só que qual o problema? É difícil encontrar. Como é que você faz para encontrar, para identificar? Tu estava falando a questão dos IPs. Isso. Às vezes o pessoal se garante muito. Não, porque tem o IP, a gente vai conseguir chegar ao sujeito. Depende. Porque muitas vezes esse IP está lá no exterior. Tem um negócio chamado VPN. Eu posso estar aqui em Serra Talhada, acessando do meu celular, mas eu baixo um aplicativo de graça, uma VPN, e é como se eu estivesse na Rússia, nos Estados Unidos, no Canadá, qualquer lugar do mundo. E aí como é que faz para identificar o sujeito com isso? É muito avançada a tecnologia que eles usam, a polícia tenta correr atrás, a gente está vendo hoje muito a questão de software espião que o governo tenta comprar para supostamente encontrar esses agentes, o que, claro, tem a questão também da privacidade, mas na parte criminal é complicado. E aí o que a gente busca muitas vezes? E a instituição financeira? Já que eu não consigo achar o golpista, vamos buscar a instituição financeira, porque foi feito um empréstimo, foi feito um contrato, foi transferido um valor. E aí a gente busca saber se a instituição financeira, de alguma forma, falhou na prestação do serviço. É extremamente importante saber se houve falha na prestação do serviço, seja pelo banco, pela empresa de cartão de crédito, ou às vezes até pela rede social, esses anúncios de moto, por exemplo, que a gente vê, e que às vezes não foram anunciados com todas as precauções. A empresa permitiu que aquele anúncio fosse divulgado, sem avaliar o CPF da pessoa, se essa pessoa realmente existe, se aquela conta é dela e tudo mais, se aquele veículo existe que está sendo vendido. Então, quando a empresa falha na prestação de serviço, aí o consumidor ele pode se considerar protegido pelo Código de Defesa do Consumidor, protegido pelas leis. Então, aí ele vai buscar uma reparação. Eu fico muito feliz quando a gente consegue buscar essa reparação fora da justiça.
Porque eu não preciso dizer para ninguém que a justiça é lenta. Muito, muito lenta às vezes. E quando a gente consegue fazer um acordo extrajudicial, muitas vezes o próprio banco já devolve, já cancela a operação, é muito melhor. Porque às vezes é o dinheiro do mês da pessoa. Você falou aí 12 mil, a depender da realidade da pessoa, é o dinheiro que ela, por exemplo, estava guardando. É o dinheiro que ela estava já guardando há muito tempo. Então, assim, às vezes até quando não é uma coisa urgente, a pessoa consegue esperar para reaver o dinheiro. Só que tem casos em que você precisa do dinheiro para agora. É o dinheiro para pagar as contas, é o dinheiro do mês, suado, para comprar comida. E aí, quando se consegue um acordo, é mais rápido. Mas, infelizmente, as instituições financeiras, claro que não estão dando bobeira. Nunca vi banco dando dinheiro de graça. Nem espere. Às vezes a solução é É judicializar. banco e governo, não dá nada de assim fácil para ninguém, não. E aí, às vezes, o jeito é buscar a justiça mesmo. Doutor Hugo Torres, uma questão também, vamos colocar aqui uma situação hipotética. Uma pessoa é vítima de um golpe, né, por um estelionatário, um golpe virtual, enfim, do Pix, né? Essa história do Pix, que pague tanto e receba tanto de volta, né? Que, pelo amor de Deus, tem algumas coisas também que tá óbvio, né? Que de onde é que você dá um dinheiro e você vai receber do nada mais do que aquele valor que você aplicou, né? Só se for em bolsa de valores, né? Comprando ações, e assim mesmo tem que ser naquele trend, né? Que é que você tem um risco maior, mas você também ganha dinheiro. Mas enfim, uma pessoa caiu num golpe, né? Cibernético, qual é o primeiro passo? Eu vejo que sempre tem a orientação de registrar o caso, fazer o registro na delegacia de polícia. Pode ser em qualquer delegacia, né? Pode ser em qualquer delegacia, de preferência que a pessoa mora, perto de onde mora, porque assim, a gente não tem em Pernambuco uma rede de delegacias especializadas no combate à criminalidade cibernética. Se tivesse, seria até melhor, porque a gente teria mais profissionais, mais policiais, mais pessoas... E seria algo especializado, né? Justamente, da mesma forma que você tem delegacia contra violência doméstica, questão de homicídios também, delegacia contra crime virtual hoje é uma necessidade. Mas falta muitas vezes o básico. A gente vê a realidade do Estado brasileiro não é das melhores, às vezes, as condições de trabalho. Então, o jeito é a gente buscar o que tem mesmo. E o que tem hoje é buscar as delegacias normais de polícia, né? Como as pessoas já estão acostumadas, tem a possibilidade de registrar o boletim de ocorrência pela internet, também uma delegacia online, vai lá no site da SDS, faz o registro online. Assim, a dica de preferência é que é bom buscar delegacia presencial, é bom olhar no olho lá de quem estiver registrando, para explicar direitinho a situação, mas se não for possível, se a pessoa às vezes está longe, a pessoa está muito agoniada, então dá para fazer pela internet. Porém, o registro do boletim de ocorrência é a primeira coisa. Não basta parar por aí, porque nem sempre vai se chegar ao agente, nem sempre vai se chegar a uma solução para o seu caso. Depois, buscando um advogado especializado nessa área de crimes cibernéticos, de direito digital, é possível, por exemplo, ver se cabe uma responsabilização contra o banco, contra a instituição financeira. Porque antes eu falei da situação em que o banco falha, em que o banco erra, em que o banco tem uma responsabilidade. Vou dar aqui um exemplo. A pessoa gasta todo mês 200, 300 reais numa fatura de cartão. Um valor baixo. A pessoa declara que tem um salário mínimo. O banco decide dar para ela 10 mil reais. Vou dar para você 10 mil reais de crédito, 20 mil reais de crédito. Vou dar para você. Tem gente às vezes que tem um limite de crédito muito grande sem ter renda. Tem crédito, mas não tem dinheiro para pagar a fatura. E aí acontece de uma pessoa dessas que tem um cartão com limite muito alto, do nada faz uma compra de 10 mil reais. Uma pessoa que pagava 200, 300. Do nada é feita uma compra grande. Então é preciso avaliar, por exemplo, nessa situação, será que o banco não deveria ter sido mais diligente, ter avaliado melhor, ter verificado se aquela compra realmente foi, a pessoa é legítima? Então, quando isso acontece, o banco tem uma responsabilidade. Agora, na situação em que o usuário foi muito descuidado, tu falou aí, o cara dá 100 reais de Pix para receber 500 de volta. Um exemplo, poxa, nessas situações... perdeu, né? Desculpa, mas perdeu o Playboy, o famoso, porque não tem o que fazer. Agora, cada caso é um caso. Às vezes é um pouco complicado a gente dizer se o banco, a instituição financeira, teve culpa ou não, ou se a culpa foi só da vítima. Para isso, a gente precisa fazer a consulta. Eu faço mais essa parte civil, então de ver se dá para ter uma indenização, dá para ter uma reparação, dá para ter um cancelamento do empréstimo. Mas a minha sócia aqui, doutora Anaís, ela também trabalha na parte criminal. Porque muitas vezes o golpista está perto. Muitas vezes o golpista é alguém da família, é um primo, é um tio, que sabe ali de algumas informações privilegiadas e que dá para chegar nele.
às vezes dá para chegar no golpista. Mas quando não, o jeito é buscar saber se a instituição financeira teve. Pelo menos reparar aquele dano, né? Isso, se ela teve ou não responsabilidade. Porque é muito fácil você, por exemplo, imagina aí uma grande empresa, um grande banco, tem vários recursos de tecnologia e não usa. Não usa para defender a gente, usa sempre para conseguir ganhar mais dinheiro. Usa sempre para maximizar o lucro. Mas e a gente, né? Como é que a gente pode ser protegido? Porque o usuário ele é leigo. É verdade. Em geral, o usuário não tem essa obrigação de ter conhecimento sobre a parte técnica, e aí fica por conta do banco. Tem um ouvinte dizendo o seguinte aqui, doutor Hugo Torres. No Instagram, né, sai vídeo da artista Marisa fazendo comercial da Samsung, né? Golpe que já levou muito dinheiro no Pix. Oferece prêmio, logo, né, para receber o prêmio, faça um Pix, depois outro, né, para enviou e assim vai, né? Acho que é aquela história que a gente estava falando você é contemplado com um prêmio, mas para você receber tem que fazer um Pix. É clássico esse, né? Esse é antigo, muito antes da internet. Na verdade, a internet só agilizou, só fez com que esses golpes explodissem e a gente tivesse muito mais. Só que casos como esses já existiam muito antes. Lembro de um tempo, faz bastante tempo, eu recebi uma dessas promoções da Nestlé. Sim. Né? Você foi contemplado aqui. Quando a gente percebe que é golpe, a gente diz, não quero. O golpista fica lá com raiva, começa a xingar a mãe e sabe. Exatamente. Hoje eles já estão mais profissionais, então quando a pessoa diz não, já desliga logo e vamos para a próxima vítima. Né? Exatamente. E a maioria vem, ficou famoso na época só das ligações, porque hoje agora é tudo WhatsApp, né? É o código de área 85, né? Que é Ceará, né? Isso. Ceará ficou muito conhecido. Fortaleza. Né? Fortaleza ficou muito conhecido por os bandidos, né? Que estão que cometeram crimes, estão presos, tinham acesso a celulares e aplicavam esses golpes, né? Eu tava vendo aí na internet, um camarada disse que tira de golpe, né? Um bandido que ligou para uma pessoa, né? E acabou não caindo, a pessoa não caiu no golpe e disse, e tu rende quanto isso aí por mês? Você tira uns 30 mil, rapaz. 30 mil reais por mês de golpe, gente. É um negócio absurdo, né? É muita vítima. É demais da conta. Imagina, tu ter que sair. Muitas vezes você precisa para praticar um crime, você precisa de muitas vezes uma arma. Então você precisa sair, precisa encontrar, saber o lugar que vai. Só dá para fazer uma vítima por vez. E dá muito mais trabalho. Na internet, hoje, com a inteligência artificial, o que a gente consegue, por exemplo, é que não é nem um golpista, uma pessoa aplicando golpe. A pessoa só configura um robô, uma dessas inteligências aí artificiais, e a inteligência é que vai mandando mensagem, disparando ligação, e de uma vez só vão 10, 100 pessoas. Exatamente. Então é bem complicado. Tem um áudio aqui do ouvinte que eu pedi que ele apagou a mensagem, né? Mas ele mandou um áudio agora, vamos ouvir. Bom dia, meu amigo Tom Alencar. Tudo bem? José Ivan de Belmonte. Rapaz, tô vendo aí o bate-papo de vocês aí, é incrível esses golpes que estão dando na sociedade. Eu levei um golpe agora também, fizeram umas compras no meu cartão de crédito. Se o golpista parcelou, vai dar bom para me pagar. E se ele fez a compra para me pagar todo de uma vez, é complicado. Tenham um bom dia a todos aí. Muito bem, meu querido. Obrigado. Aqui é o Zé Ivan, lá de São José do Belmonte, é Serra Talhadense, mas mora lá. Cartão de crédito também, né? Acontece muito, né? Compras, o camarada não liberou e tá lá a compra, né? Aí tá só a conta. Por exemplo, é importante a gente conhecer a realidade de cada pessoa, porque, por exemplo, vamos supor que antes de aparecerem essas compras suspeitas aí no cartão, a pessoa liberou os números do cartão, liberou aqueles 3 códigos que tem no verso, achando que era alguma vantagem, algo do tipo. E aí acaba caindo no golpe. Quando você libera seus dados, por exemplo, quando você coloca a senha do cartão, fica muito difícil responsabilizar a instituição financeira. Então, por exemplo, época de carnaval é muito comum pessoal vendendo água, passa a maquininha de cartão de crédito. Quando você vai ver quanto é uma água, R$2, R$3, o cara bota R$3.000 no teu cartão de crédito. Mas veja, você tem que olhar o valor que está lá na maquininha antes de botar o chip. Você tem que ter essas precauções. Se você vacilou, fica muito difícil depois buscar se a instituição financeira, a empresa de cartão teve culpa, não teve. Na maioria das vezes é perdido. Então, muitas vezes se deixa para lá. Só que aí é importante também a gente pensar nos dois lados. A gente está aqui falando na responsabilidade que o cliente tem em cuidar do seu patrimônio, cuidar dos seus dados. Mas, por exemplo, e as empresas?
Tem muita empresa por aí que tem CPF da gente. A gente vai comprar à vista. Às vezes você chega para comprar um medicamento, um O dipirona. cara já sabe o nome já, né? Oxi. Sou fulano, seu Hugo, né? Você Já chega para sabe comprar tudo. um dipirona, às vezes à vista, R$ 5, quero o teu CPF. Né? Então, isso aí é desnecessário. Na minha opinião, claro, a gente só deve pedir os dados pessoais que forem necessários. Então, também cabe às empresas, aos prestadores de serviço, e hoje já tem responsabilidade. Já tem responsabilidade para a empresa que, por exemplo, não cuida bem dos dados dos seus usuários. A gente tem uma lei geral de proteção de dados. Isso. E a gente também atua nessa área de buscar fazer com que as empresas sejam mais conscientes. Quem é que tem acesso aos dados? Os funcionários estão devidamente identificados? Para que eles estão usando? Então, tudo isso faz parte dessa necessidade que a gente tem de proteger a nossa vida cibernética. Seja no campo financeiro, seja no campo mesmo da intimidade, das nossas informações que às vezes acabam sendo indevidamente utilizadas. Para a gente fechar aqui, doutor Hugo Torres, então, quais seriam então as dicas principais para que as pessoas não caiam mais nesses golpes? Golpe do Pix, né? E pelo amor de Deus, gente, não entra nesse negócio de tigrinho, não. Pelo amor de Deus. Ainda tem gente que tá com essa história de tigrinho. Isso dá uma dor de cabeça, um prejuízo que, homem, pelo amor de Deus, não entra nessa não, viu? Mas quais são as principais dicas, doutor, para evitar, então, cair num golpe, né? A principal dica, se eu puder dar só uma, eu tenho várias aqui, trouxe várias anotadas, mas eu vou dar a principal, digamos assim, a dica de ouro. Busque lugares que você conhece, que você confie. Então, se eu tô na rua, eu tô andando, aparece uma pessoa aleatória e diz: opa, eu tenho uma promoção aqui para você, me dê seu CPF, sua identidade, seus dados, assine aqui nesse papel que você vai receber em sua casa um prêmio. Negócio mais estranho, você tá andando no meio da rua, aparece alguém que te aborda, é complicado. A mesma coisa no celular, do nada alguém te liga com uma promoção, já desconfia, a chance de ser golpe é grande. De fato, empresas sérias, às vezes, elas fazem promoção por telemarketing, buscam captar cliente por telefone. Mas é esse o meio que as empresas golpistas, que os golpistas costumam utilizar se passando por empresas. Então, busque aqueles lugares que você conhece. Então, ligou dizendo que teve compra suspeita no meu cartão de crédito. No verso do seu cartão vem dizendo um número de telefone da central de atendimento oficial do banco. E a maioria das pessoas tem um aplicativo do próprio cartão que também existe chat, né? Existe uma conversa que você faz até com um especialista lá a hora lá, né? Em tempo real e é Isso. oficial, é um lugar que você conhece. Então, qualquer ligação a gente tem que desconfiar, né? Entrar em contato diretamente através dos canais oficiais, inclusive falando em canais oficiais, aproveito para falar o nosso Instagram, @SouzaTorresADV, eu e minha sócia, a gente está aqui falando sobre esse assunto, né, de crimes cibernéticos, mas a gente também precisa ter cuidado com o número de cartão de crédito que você passa, a gente precisa ter cuidado com compras que a gente faz na internet. Busque sites confiáveis, aqueles sites grandes lojas. Ah, mas eu encontrei uma promoção aqui, mas às vezes essa promoção é um barato que sai caro, né? E outra coisa muito comum, tu tinha falado logo no início da nossa entrevista, que é o pessoal que recebe uma ligação, se passando por um parente, se passando por um amigo. Olha, eu preciso de um dinheiro agora. Para fazer um depósito, né? Numa conta, pagar um boleto. Urgente, tem que ser na hora. Eles sempre usam isso. Sempre querem deixar a gente desesperado. E não se comunica por áudio, né? Também é só mensagem, né? Justamente. E aí, qual é uma maneira que a gente tem de reduzir a chance de ser vítima de um golpe como esse? Faz uma chamada de vídeo, não faz nem de áudio. Faz chamada de vídeo. Então, não, deixa eu ver se realmente o que é que está acontecendo, deixa eu ver seu rosto. Porque assim, hoje a gente tem tecnologia para se passar por outra pessoa até em vídeo. Então agora, por exemplo, nesse período eleitoral, o que a gente mais vê é aquelas fake news bem feitas, sabe? Aquelas que não é mais nem montagem, realmente é imagem criada por inteligência artificial. Então dá para se passar em vídeo por outra pessoa, mas é muito mais difícil. É bem mais complicado fazer isso e muitas vezes você pedindo para fazer uma chamada de vídeo com aquela pessoa que está pedindo dinheiro, seu amigo ou familiar, você já reduz, vamos dizer, em 90% a chance de ser vítima de um golpe como esses. Então, são essas as dicas que eu trago para o pessoal. É importante a gente se proteger, mas se acontecer alguma situação dessas, não basta registrar um BO, minha gente. É preciso buscar saber se cabe ou não a gente responsabilizar uma instituição financeira, uma loja online, para a gente se proteger, para a gente evitar ter maiores danos. Muito bem. Doutor Hugo Torres, muito obrigado por ter vindo mais uma vez para o nosso bate-papo. Conversamos aqui, né? Acho que uns 40 minutos, foi muito bom. Se quiser mais uma hora, a gente fica. Mas lhe agradecer e em uma próxima oportunidade a gente vai tratar de outros assuntos mais específicos da sua área de atuação, com certeza, né? É muito valiosa o seu conhecimento dessa área cibernética.
para ajudar as pessoas, né? Passando essas dicas. Então, gente, dicas valiosas, anotem aí e se alguém quiser aplicar um golpe, desconfie. A gente tem que desconfiar de tudo hoje em dia, viu? Toda a precaução é sempre importante. Obrigado mais uma vez a você e sua sócia também aqui, que é advogada também, que vieram hoje para dar esses esclarecimentos aqui interessantes para a população. Muito obrigado, viu?